Vovó revela segredos impactantes após 50 anos e a família mal consegue acreditar no que ouviu. Clara nunca imaginou que um simples retorno à sua cidade natal após o falecimento de sua avó se tornaria um turbilhão de emoções. Enquanto ajudava a organizar os preparativos para o funeral, suas mãos tremiam ao tocar os velhos móveis de madeira impregnados com memórias. O cheiro forte de naftalina e o tom crepuscular daquele lar a envolviam em um abraço nostálgico e angustiante. Assim que entrou no quarto da avó, algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa escondida sob um monte de roupas antigas. Curiosa, Clara a abriu e revelou um diário com páginas amareladas e desgastadas pelo tempo. O que poderia ser tão poderoso a ponto de estar escondido durante todos esses anos? À medida que suas mãos viravam as páginas, seu coração disparou. Ela leu sobre um amor proibido de sua avó com um homem misterioso que, segundo as palavras dela, partiu sem deixar rastros. Mas não era só isso. O diário falava ainda de um irmão perdido, uma criança que Clara nunca soubera que existira. A revelação a fez sentir um nó na garganta. Quem era essa criança? O que aconteceu com ele? Mais adiante, surgiam referências a seu avô, aquele que sempre fora visto como o herói da família, mas que, segundo as palavras de sua avó, tinha segredos sombrios que moldaram sua vida. A figura que sempre parecia digna, agora se tornava sombria e complexa. Clara mal conseguia processar tudo aquilo e sua mente girava a 1000 por hora. Reuniu-se com seus irmãos na sala de estar. A tensão era palpável. Pedro, o irmão mais velho, estava furioso. "Você não pode acreditar nisso!" gritou. "A vovó não merecia essa desonra." Clara sentiu a pressão. O medo de que essas novas verdades arruinassem a memória deles. O que faria se expusesse o que encontrou? Mas, ao mesmo tempo, uma necessidade urgente de entender a si mesma e sua família clamava dentro dela. "Pedro, isso é parte de quem somos!" respondeu Clara, tentando manter a voz firme. "Precisamos saber a verdade. Os fantasmas do passado estão nos assombrando e esse diário pode ser a chave." Ele a olhou com desprezo, como se ela estivesse dizendo algo abominável. Clara sentiu um aperto no peito. A sala parecia encolher. As palavras que proferiu estavam ecoando de formas que talvez nunca imaginara. O silêncio reinava, até que Pedro, com uma voz trêmula, disse: "E se desapertarmos esse passado e ele nos devorar? Não podemos simplesmente desenterrar essas coisas." Nesse momento, Clara percebeu que estava em jogo não era apenas a memória da avó, mas a essência da família. A atmosfera se tornava cada vez mais tensa. Clara não podia saber, mas uma nova camada de mistério estava prestes a se revelar. O desaparecimento do irmão perdido, mencionado de forma tão enigmática no diário, começou a surgir como uma sombra pairando sobre todos. Quem era realmente essa criança e por que ele nunca voltou? As respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, e no fundo de sua mente uma pergunta ecoava: confrontar a verdade ou manter os fantasmas do passado enterrados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava presa em um turbilhão de emoções. O silêncio pesado na sala se tornava quase insuportável. Pedro, ainda com um olhar furioso, parecia absorver as palavras de Clara. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela sentia o nó na garganta se apertar. O que mais poderia haver por trás daquela escrita desgastada? De repente, um grito cortou o ar. A porta da sala de estar se abriu com força e Ana, a irmã do meio, entrou em disparada. Os olhos arregalados, pálida como um fantasma. "Vocês não vão acreditar no que eu encontrei!" exclamou com a voz trêmula. Clara e Pedro se entreolharam. A tensão momentaneamente dissipada pela surpresa. "O que foi?" questionou Pedro, sua raiva momentaneamente substituída por curiosidade. "Na caixa de joias da mamãe, eu encontrei uma foto", Ana disse, trazendo a imagem emoldurada como se fosse um tesouro. Tremendo, ela entregou a foto a Clara. Clara a olhou com desconfiança. Quando a imagem se revelou, seu coração disparou. Era uma foto desbotada de uma mulher que não reconhecia, mas havia algo familiar naquele rosto. O cabelo castanho e os olhos escuros. Clara sentia que já tinha visto aquela mulher em algum lugar. "Quem é ela?" perguntou, sem conseguir desviar o olhar. "Não sei", disse Ana, quase gritando. Mas na parte de trás tem uma anotação. Ela escreveu: "Minha irmã, perdida para sempre." O ar ficou pesado. Clara sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Lembrou-se do que havia lido no diário da avó. Um irmão perdido, uma irmã perdida. Era como se toda a história de sua família estivesse entrelaçada em segredos e sombras. E, de repente, as peças começaram a se encaixar de um jeito assustador. "Vocês não podem estar falando sério!" Pedro balançou a cabeça, incrédulo. "Não pode ser!" "Mas é!" Clara murmurou, sentindo-se mergulhar em um abismo de incerteza. O que mais poderia haver? Que vida ela realmente conhecia? No mesmo instante, o telefone tocou, ecoando na sala silenciosa. Ana atendeu, e seu rosto mudou de expressão em questão de instantes. Clara notou a angústia se apossar da irmã, e quando ela escutava do outro lado da linha, havia algo de errado. Clara se aproximou, seu coração na boca. "É a polícia", Ana disse, a voz mal saindo. "Eles encontraram um corpo." O chão pareceu desmoronar sob os pés de Clara. Ela mal conseguia processar a informação. O que estava acontecendo? A imagem daquela mulher na foto dançava na sua mente. E a conexão se tornava cada vez mais assustadora. "O que isso tem a ver com a nossa família?" Pedro questionou, sua raiva transformando-se em preocupação. "Eles disseram que o corpo estava perto de uma casa abandonada, perto da cidade." Ana completou, soluçando. Os olhos dela se encheram de lágrimas, refletindo o pavor que invadia a sala. Naquele momento, Clara percebeu que não estavam lidando apenas com segredos do passado, mas com uma verdade que ameaçava romper a família, mais uma vez. O que mais sabiam? O que haviam escondido? E como tudo isso estava ligado ao desaparecimento daquela irmã?
Clara sentiu-se envolta em uma trama sombria e desesperadora. A revelação sobre o corpo poderia mudar tudo. Seria aquele o irmão perdido? A irmã nunca mencionada? A única certeza era que agora estavam prestes a mergulhar em uma investigação dolorosa. A busca pela verdade estava apenas começando, e o passado de sua avó ganhava novas camadas de mistério. Clara se perguntou se estariam prontos para enfrentar o que encontrariam. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Clara. As palavras de Ana reverberavam na sua mente, ondulando como um eco distante. Eles encontraram um corpo. A tensão na sala estava em um pico, e o ar gelado envelopava todos. Pedro caminhava de um lado para o outro. A frustração em seu rosto, uma mistura de medo e raiva. Clara, por outro lado, já sentia um nó na garganta se apertar, gotas de suor escorrendo por sua testa. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas a que custo? O corpo está perto da casa abandonada, repetiu Ana, os olhos marejados de lágrimas. Clara sentiu um frio percorrer toda a espinha. O que poderia ter acontecido ali, naquele lugar que sempre fora cercado de mistérios? Enquanto cada um lutava com suas emoções, um novo toque agourento do telefone cortou o artesado da sala novamente. Ana olhou para o aparelho, que parecia vibrar, pulsar, desafiando-os a atender. Não era uma ligação comum. As mãos dela tremiam. Clara estendeu a mão, mas Ana, nervosa, atendeu. Alô? Disse Ana, com a respiração entrecortada. Ana? A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Clara se aproximou, a curiosidade aguçada, mas a sensação de dread se intensificou. O que estavam prestes a ouvir? O que aconteceu? Ana perguntou, agora mais pálida do que nunca. A polícia pediu que você viesse até a delegacia. Eles têm mais informações sobre o corpo. A expressão de Ana mudou instantaneamente. Oh! Que quer que estivessem prestes a descobrir, destruiu qualquer resquício de calma que ainda restava. Naquele momento, portas se abriram e um turbilhão de possibilidades emergiu. Clara e Pedro se entreolharam, apreensivos. O que você está pensando? Clara perguntou a Pedro, a voz trêmula. Ele parecia distante, perdido, analisando tudo. Temos que ir, agora! Pedro exclamou, a urgência se transformando em determinação. No carro, o silêncio era ensurdecedor. O motor roncava enquanto Clara olhava pela janela, lembrando-se da infância, da casa familiar cheia de risos e amor. Como tudo aquilo mudou tão rapidamente? O que mais escondiam? A delegacia estava cheia de luzes piscando e policiais indo e voltando, mas na mente de Clara tudo parecia enevoado. Ao entrar, uma polícia. Mulher os aguardava. Seu olhar era sério, impactante. Vocês são os familiares da Clara? A mulher falou e eles assentiram. Precisamos discutir algumas informações. Sobre o corpo? Ana se apressou em perguntar. O coração de Clara batia acelerado. Sim, há algo que vocês precisam saber. A policial hesitava, buscando as palavras certas. O corpo encontrado é de alguém da família de vocês. Clara sentiu seu estômago revirar. Um vazio lhe preenchia a mente. Como assim? Foi identificada como uma mulher desaparecida há décadas. Uma mulher chamada Lívia, que tinha uma ligação muito forte com a sua avó. O chão pareceu desaparecer mais uma vez. Lívia?
Ninguém falava sobre uma outra mulher, uma irmã. E agora, Clara sentiu que sua cabeça girava. Mas o que mais a atingiu foi a próxima revelação, como uma bomba que explodiu dentro dela. Vocês precisam saber que Lívia não era apenas uma irmã. A policial fez uma pausa. Ela era, na verdade, a mãe de Pedro. Um silêncio denso tomou conta da sala. Pedro engoliu em seco. Clara olhou para os lados, percebendo que a tensão entre eles nunca havia sido tão palpável. A expressão de Pedro se transformou de furiosa para horrorizada. "O que vocês estão dizendo?" ele sussurrou, sua voz vacilando. Clara estava em choque. Suas perguntas corriam sem direção. O que mais havia naqueles segredos familiares? Naquele momento, tudo o que pensavam que sabiam foi dissolvido. A verdade era muito mais complexa e o peso dela começou a recair sobre os ombros de Clara. Seria aquela a chave que eles buscavam? O que mais estavam prestes a descobrir? E a pergunta mais horrenda ecoava com força em sua mente. Que outros segredos estavam enterrados, esperando para serem revelados? A mente de Clara girava numa tempestade de pensamentos. As palavras da policial ecoavam como um sino distante, e a sala parecia encolher ao seu redor. Pedro estava chocado, mas Clara sentia uma mistura de confusão e raiva pulsando dentro dela. Lívia, mãe de Pedro! As peças se encaixavam, mas a imagem era devastadora. O que mais havia sido escondido? "Isso não pode ser verdade!" Pedro gritou, sua voz abalando. "Eu não sou filho de ninguém além do avô." A policial manteve uma expressão neutra, mas Clara podia perceber a tristeza nos olhos dela. A identificação foi confirmada. As evidências estão no arquivo. O coração de Clara batia forte. Ela sentiu se abrir novamente. Ver a fragilidade de Pedro era doloroso. Ele sempre foi o protetor da família, o bastião que mantinha todos unidos. E agora, tudo o que ele acreditava ser verdade estava prestes a desmoronar. Como isso é possível? Quem era Lívia? Ana questionou, a voz tão trêmula quanto antes. Por que ninguém disse nada? A policial hesitou por um momento, buscando palavras para explicar a complexidade. Lívia era uma jovem cheia de sonhos. Sua avó e Lívia se afastaram por causa de um acidente doloroso que a família preferiu enterrar. Havia uma rivalidade, um segredo que desfez os laços. As revelações começaram a aterrissar como pedras pesadas sobre eles. Clara olhou para Pedro, sua expressão misturando confusão e dor. Que rivalidade seria essa? Por que sua avó nunca falou sobre isso? Mas e o que aconteceu com ela? Clara forçou a si mesma a perguntar. O nó na garganta voltava com força. Acredita-se que Lívia tenha desaparecido após o acidente. O corpo encontrado... A policial fez uma pausa, claramente chocada. Estava perto da casa abandonada, como um eco de toda a história não contada. Uma troca de olhares entre os irmãos deixou Clara ainda mais inquieta. Uma cortina de neblina havia caído sobre eles, obscurecendo o que sabiam. Uma sombra langorosa pairava e logo se dissipou com uma queda dramática. Vocês não têm ideia da gravidade disso. A policial continuou, sua voz agora mais baixa. Há um outro fator, outros corpos foram encontrados na área.
O ar parecia escapar do peito de Clara. A sensação de choque a atingia como um soco no estômago. Ana deu um passo para trás, admirada. Pedro estava em pé, paralisado. Outros corpos? Ana sussurrou, a incredulidade estampada no rosto. O que você está dizendo? Eles pertencem a uma família aqui, que também tinha ligações com a sua avó. Um passado que pode remontar a uma rivalidade. A ideia de que não apenas Lívia, mas outras pessoas estão envolvidas muda tudo. Clara mal podia acreditar no que estava ouvindo. A história da família estava mais complicada do que imaginara. A palavra rivalidade ecoava em seu cérebro como um mantra. Que segredos estariam entrelaçados entre eles? Precisamos saber mais, Clara exclamou, a determinação crescendo em seu interior. A curiosidade a impulsionava a seguir. Então, num momento de desespero, Pedro a interrompeu. E se eu não quiser saber? E se tudo isso nos devorar? O olhar de Clara passou de surpreso a aborrecido. Como ele poderia dizer isso agora? A todas as perguntas que pairavam no ar, outras se acumulavam. O que mais estava escondido? Antes que alguém pudesse responder, sentimento frio invadiu a sala. Um grito agudo cortou o ar. Era uma mulher, do lado de fora, claramente em pânico. Clara correu até a janela e viu uma figura desmoronando no chão. Isso não pode ser real! Pedro sussurrou, enquanto o restante da sala se agitava. Clara sabia que a calamidade não tinha terminado. Na esquina da rua, a mulher era cercada por policiais. O sangue escorria de seu rosto. Ela parecia desesperada, vestida com roupas rasgadas e os olhos arregalados de terror. Precisamos ir, Clara gritou. Vamos descobrir a verdade. Mas mesmo ao sair, um pensamento sombrio cruzou sua mente. O que mais poderia vir à tona? Clara correu em direção à porta, o coração pulsando. Da mulher lá fora reverberava em sua mente. Pedro e Ana seguiram rapidamente, mas Clara estava à frente, tomada por uma mistura de medo e determinação. O ar fresco da noite parecia carregado de uma tensão palpável. Assim que saíram da delegacia, o murmúrio da multidão se expandiu, vozes alheias chacoalhando a atmosfera. A mulher estava caída no chão, cercada por policiais. Mas ela não era uma estranha. Algo em sua expressão a fez parecer familiar. Clara hesitou. O rosto da mulher estava coberto de sujeira e lágrimas, mas havia um brilho de reconhecimento em seus olhos. Não, não pode ser! Clara murmurou, o nó na garganta apertando ainda mais. Você a conhece? Perguntou Pedro, sua voz transparecendo confusão. Não sei. Clara gaguejou, mas havia uma chama de conexão que não podia ignorar. A mulher começou a se levantar, mas as pernas tremiam. Ela olhou diretamente para Clara. E naquele momento, o mundo ao redor pareceu parar. Clara, A mulher começou, sua voz fraca. Eu precisava te encontrar. O choque paralisou Clara, como o chão tivesse desaparecido novamente. Quem é você? Perguntou, sem conseguir controlar a tremedeira na voz. Sou Lívia, sua mãe. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O ar ficou pesado como chumbo. Clara olhava para Pedro, que agora estava pálido, a incredulidade estampada em seu rosto. O que estava acontecendo? Como isso era possível? Elas haviam acabado de receber a notícia do corpo encontrado. E agora Lívia estava ali, bem na sua frente, como se houvesse saído de um pesadelo. Não, não pode ser. Pedro repetir, como se isso pudesse mudar a realidade diante deles.
Eu sei que parece loucura, mas a verdade é que eu passei todos esses anos escondida, fugindo de algo que não pude controlar. A voz de Lívia era uma mistura de dor e desespero. Naturalmente, pensei que nunca poderia voltar, que nem mesmo vocês saberiam de mim. Você não estava morta? Clara perguntou, confusa e em choque. O corpo encontrado era real? Lívia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eles ficaram com a minha identidade. Eu só queria proteger vocês da verdade. Pedro olhou para Clara e a sensação de traição pairava no ar. Se ela realmente era a mãe deles, o que isso significava para toda a história da família? A raiva e o amor se confundiam em um turbilhão de emoções. Mas por que você veio embora? Clara questionou, a necessidade de respostas quase sufocante. Por que não veio antes? Havia coisas que eu não podia explicar. Um segredo tão sombrio que não sei nem como compartilhar. Mas este lugar, ele nunca me deixou. Lívia olhou para a casa abandonada ao fundo, e uma sombra de medo cruzou seu rosto. O que eu deixei para trás pode voltar e nos destruir. A multidão começou a murmurar cada vez mais. Os olhares se voltaram para eles, mas vozes ecoavam ao redor. Clara sentiu um frio na espinha, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Precisamos de um lugar seguro para conversar, Pedro disse, a urgência em sua voz agora evidente. Não podemos ficar aqui. Enquanto caminhavam, Clara sentiu que a realidade estava se desvendando em um emaranhado de segredos e verdades que ela nunca imaginou. O que mais estava oculto? A revelação de Lívia mudava tudo. Tudo o que ela acreditava saber estava em jogo. A pergunta ardia em sua mente. Quem mais poderia estar envolvido neste caos? E o mistério? Se os segredos? Clara estava prestes a se perder em um turbilhão de emoções. A revelação de Lívia sobre ser sua mãe ecoava como grito interior. Uma tempestade de confusão e incredulidade. Ela olhou para Pedro com uma expressão que misturava raiva e desespero. Ana, ao lado, ainda parecia atordoada, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Você está mentindo! Pedro gritou, a voz alta, cortante. Não pode ser verdade! Lívia, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça. Não estou mentindo. Vocês têm que ouvir a verdade. Depois de tantos anos, eu voltei. Preciso de vocês. A situação ao redor rapidamente se tornava insuportável. A multidão começava a murmurar, alguns observando como se fossem espectadores de um filme de terror. Clara sentiu o coração disparar, a respiração se tornando pesada. Era tudo tão surreal. O que você fez com a nossa avó? Clara questionou, com a voz tremendo. O medo estava estampado em seu rosto. Não fiz nada! Lívia gritou, ao mesmo tempo em que gesticulava, como se aquele movimento pudesse afastar as acusações. A verdade é que a minha vida foi tomada por segredos. Sua avó me afastou e eu não tinha escolha. Mas antes que pudessem processar aquilo, um grito cortou o ar novamente. Uma mulher, em meio à multidão, havia desmaiado. O caos se espalhou instantaneamente. Clara se virou, o coração acelerando. O que estava acontecendo? Pedro e Ana correram em direção à mulher caída, enquanto Clara ficou paralisada, a tensão crescendo em seu interior. A mulher estava pálida, com a pele manchada, e o braço sangrava, como se tivesse sido agredida.
As pessoas em volta começaram a sussurrar nervosamente. O que aquela mulher tinha a ver com eles? O que houve? Ana perguntou à medida que os paramédicos chegavam. Mas não havia resposta. A mulher, mesmo em estado crítico, murmurava algo que parecia incompreensível. O tempo parou. A multidão estava mais preocupada, mas Clara se concentrou na mulher. Ela parece familiar. Um estalo de reconhecimento, mas não conseguia entender por quê. De repente, a mulher abriu os olhos e, antes que alguém pudesse intervir, gritou: "Eles estão vindo! Eles! Não podem nos encontrar!" Foi como um raio. Todos pararam. A sensação de medo impregnando o ar. A polícia olhou confusa, mas Clara sentiu um calafrio crescer na espinha. O que a mulher queria dizer? Quem eram eles? Dúvidas começaram a invadir sua mente. Lívia, que estava a poucos passos de Clara, palpitava novamente. Isso pode ser mais sério do que pensávamos. A expressão dela estava cheia de pânico. E por um instante, Clara sentiu um vínculo inexplicável entre elas. Era como se a mulher na terra batida, quase sem forças, soubesse algo que poderia mudar tudo. Com medo, mas determinada, Clara se aproximou da mulher. "O que você sabe? Quem está vindo?" A mulher olhou diretamente para Clara, os olhos quase vazios, mas uma chama de reconhecimento acendeu-se. Vocês não estão a salvo. A verdade está se desvendando como lençóis antigos. E em breve os fantasmas do passado estarão atrás de vocês. Nesse instante, as palavras da mulher ecoaram na mente de Clara como uma profecia sombria. O mistério de sua família e os segredos enterrados estavam se desprendendo, e cada revelação parecia trazida pelas sombras. O chão sob seus pés se sentia instável, e as conexões que fizeram poderiam não ser tão simples. Dentro dela, uma pergunta inquietante começou a crescer. O que mais ela não sabia? O que mais existia naquela história familiar repleta de segredos? E quem mais poderia entrar em cena nesse jogo mortal? Enquanto o suspense pairava, a verdade começava a ameaçar todos eles. E a qualquer momento tudo poderia desmoronar de novo. Clara estava prestes a se perder em um turbilhão de emoções. A revelação de Lívia sobre ser sua mãe ecoava como um grito interior, uma tempestade de confusão e incredulidade. Ela olhou para Pedro com uma expressão que misturava raiva e desespero. Ana, ao lado, ainda parecia atordoada, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. "Você está mentindo!" Pedro gritou. A voz alta, cortante. Não pode ser verdade. Lívia, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça. Não estou mentindo. Vocês têm que ouvir a verdade. Depois de tantos anos eu voltei. Preciso de vocês. A situação ao redor rapidamente se tornava insuportável. A multidão começava a murmurar. Alguns observando como se fossem espectadores de um filme de terror. Clara sentiu o coração disparar, a respiração se tornando pesada. Era tudo tão surreal. "O que você fez com a nossa avó?" Clara questionou, com a voz tremendo. O medo estava estampado em seu rosto. "Não fiz nada!" Lívia gritou, ao mesmo tempo em que gesticulava, como se aquele movimento pudesse afastar as acusações. "A verdade é que a minha vida foi tomada por segredos. Sua avó me afastou e eu não tinha escolha." Mas antes que pudessem processar aquilo, um grito cortou o ar novamente. Uma mulher, em meio à multidão, havia desmaiado. O
caos se espalhou instantaneamente. Clara se virou, o coração acelerando. O que estava acontecendo? Pedro e Ana correram em direção à mulher caída, enquanto Clara ficou paralisada, a tensão crescendo em seu interior. A mulher estava pálida, com a pele manchada e o braço sangrava, como se tivesse sido agredida. As pessoas em volta começaram a sussurrar nervosamente. O que aquela mulher tinha a ver com eles? O que houve? Ana perguntou à medida que os paramédicos chegavam, mas não havia resposta. A mulher, mesmo em estado crítico, murmurava algo que parecia incompreensível. Por um momento, o tempo parou. A multidão estava mais preocupada, mas Clara se concentrou na mulher. Ela parece familiar, um estalo de reconhecimento, mas não conseguia entender por quê. De repente, a mulher abriu os olhos e, antes que alguém pudesse intervir, gritou: "Eles estão vindo! Eles não podem nos encontrar!" Foi como um raio. Todos pararam, a sensação de medo impregnando o ar. A polícia olhou confusa, mas Clara sentiu um calafrio crescer na espinha. O que a mulher queria dizer? Quem eram eles? Dúvidas começaram a invadir sua mente. Lívia, que estava a poucos passos de Clara, palpitava novamente. Isso pode ser mais sério do que pensávamos. A expressão dela estava cheia de pânico, e por um instante, Clara sentiu um vínculo inexplicável entre elas. Era como se a mulher, na terra batida, quase sem forças, soubesse algo que poderia mudar tudo. Com medo, mais determinada, Clara se aproximou da mulher. "O que você sabe? Quem está vindo?" A mulher olhou diretamente para Clara, os olhos quase vazios, mas uma chama de reconhecimento acendeu-se. "Você não está a salvo. A verdade está se desvendando como lençóis antigos e em breve os fantasmas do passado estarão atrás de vocês." Nesse instante, as palavras da mulher ecoaram na mente de Clara como uma profecia sombria. Ela sentiu que o chão estava se abrindo novamente. Quando a mulher começou a se levantar, algo brilhou em sua mão. Um pequeno objeto prateado. Era uma chave brilhando sob a luz do luar. Sem aviso, com um movimento rápido como o vento, a mulher jogou a chave em direção a Clara. "Você precisa encontrar. Eles estão próximos." Clara a pegou automaticamente. O metal frio a fez tremer. Antes que ela pudesse perguntar mais, a mulher desmaiou novamente. O pânico cresceu em Clara. "Espera! O que você sabe?" gritou, mas era tarde demais. Um policial se aproximou da mulher caída, enquanto Clara olhou para a chave. Por que ela me deu isso? O que poderia abrir? O que poderia resolver? Então, com uma mistura de esperança e desespero, Clara se virou para os outros, o coração acelerando. "Temos que fazer algo! Temos que entender! Essa chave pode ser a resposta!" Mas então, numa reviravolta surpreendente, Pedro a interrompeu. "Você não entende!" A voz dele estava carregada de raiva. "Você apenas quer mergulhar mais fundo na loucura desta família!" Ao ouvir aquelas palavras, Clara sentiu um frio intenso. Como assim? Afinal, eles deveriam buscar juntos, mas a fúria de Pedro a feriu mais que qualquer outro golpe. E então, Lívia se aproximou lentamente numa tentativa de apaziguar a situação. "Não podemos desistir. Estamos próximos de descobrir a verdade." Mas antes que ela pudesse terminar, outro grito ecoou pela multidão. Um grito perturbador que cortou como uma facada.
Todos se viraram. Havia um homem vindo em direção a eles, pálido, com um olhar de desespero. Ele estava ensanguentado. Clara! Gritou o homem. Eu sou seu pai! Clara parou, o mundo girando ao seu redor. Todo o seu ser gelou. Como isso é possível? As palavras do homem ressoavam em sua mente. Relâmpagos de terror e frustração atravessando seu coração. Ela olhou para Lívia e para Pedro em busca de respostas. O que isso significava? Quem, afinal, era aquele homem? A verdade parecia um labirinto, e a cada nova revelação, cada segredo apenas aprofundava a confusão. O que mais estava escondido sob as sombras do passado, esperando para serem revelados? Clara sentiu que a rede de mentiras e conexões estava prestes a se romper. E a única certeza era que nada seria como antes. Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A declaração explosiva daquele homem abalou tudo o que acreditava saber. Ele disse que era seu pai. A multidão ao redor parecia se extinguir, e o som dos gritos e murmúrios se tornaram um eco distante. Ela olhou para Lívia, que estava tão em choque quanto ela. As emoções estavam à flor da pele, e Pedro estava tomando ar, entre surpreso e apavorado. O quê? Clara finalmente conseguiu murmurar, sua voz soando como um sussurro afogado. Seu coração disparava, quase doendo no peito. Isso não pode ser verdade. Clara, ouça, disse Lívia, tentando desviar a atenção da confusão. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas o homem que se apresentava como pai de Clara parecia estar em uma própria tempestade. Ir! Eles estão vindo atrás de mim! Disse ele, os olhos arregalados, como se olhasse diretamente para os fantasmas que assombravam seu passado. Clara tentava processar tudo isso. Como ele poderia ser seu pai? A imagem dela de infância com a avó, contando histórias que nunca o mencionaram, começava a desmoronar. O que mais estava escondido? Você precisa me ouvir! O homem quase gritou, desviando o olhar para a multidão se aglomerando ao redor deles. Não posso ficar aqui! Eles sabem que estou vivo e vêm para me encontrar. O nervosismo se espalhou como um incêndio entre os irmãos. Pedro parecia em conflito. Sua lealdade à avó lutando contra a nova revelação devastadora. Ana estava em estado de choque, ainda tão atordoada que mal conseguia pronunciar uma palavra. O que você quer dizer com eles? Clara se forçou a perguntar, os olhos fixos. Não, homem. Sua mente pulsava com perguntas. Por que você desapareceu? Eu não podia arriscar a segurança de vocês, ele disse, com a voz embargada. Tinha que me esconder, acredite em mim. É por isso que não havia menção de mim em lugar algum. É perigoso, muito perigoso. Mas antes que pudessem pegar qualquer informação concreta, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um carro da polícia se aproximava, suas sirenes ecoando pela noite. A tensão aumentou como um fio prestes a se romper, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Vamos sair daqui! Gritou Pedro, puxando Clara pelo braço. Mas a emoção o havia deixado confuso. Então o homem lançou um olhar furtivo para trás, como se avistasse algo ou alguém. De repente, uma mulher surgiu da multidão, com uma expressão de desespero. Era alguém que Clara reconhecia, mas que não fazia ideia de como ela estava ali. Clara! Chamou ela, e seu coração congelou. Era uma amiga de infância,
mas seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Eles estão vindo! A mulher gritou novamente. O que vocês fizeram? Nesse momento, Clara viu a verdade se desdobrar de uma maneira que a deixou sem palavras. Ela olhou para Lívia, que estava tão aterrorizada quanto todos. O pavor na expressão dela começou a se transparecer, e Clara percebeu que a conexão entre aquelas palavras estava prestes a se romper. A amiga de infância entregou a Clara um pequeno objeto. Era um colar com um pingente estranho, uma chave antiga incrustada em uma estrutura de metal escuro. Clara ficou paralisada. A chave, a mesma chave que a mulher caída havia lhe entregue. O destino parecia estar entrelaçado de forma bizarra. O homem que se dizia pai de Clara olhou para a chave e seus olhos se alargaram. Ele hesitou. Onde você conseguiu isso? Eu não sei, Clara respondeu, sentindo a pressão em seu peito aumentar. As peças estavam se juntando e a sensação de horror tomou conta dela. O que está acontecendo? A multidão começou a se agitar. A polícia estava mais próxima e o homem puxou Clara e Ana para mais perto. Confiem em mim, ele implorou. Mas antes que pudessem avançar, o estalo repentino ecoou pelo ar. Um tiro disparado, e Clara viu a mulher da multidão cair. Tudo ficou em câmera lenta. Gritos, pânico. Clara ficou petrificada, absorvendo a onda de choque. O homem a puxou para um lado e ela percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a se desmoronar completamente. Nesse instante, uma nova dúvida começou a corroer sua mente. O que mais ele estava escondendo? E quem estava realmente atrás deles? O mistério da chave parecia muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E a única certeza que restava era que os segredos estavam prestes a vir à tona. E a verdade poderia ser ainda mais devastadora. Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A declaração explosiva daquele homem abalou tudo o que acreditava saber. Ele disse que era seu pai. A multidão ao redor parecia se extinguir, e o som dos gritos e murmúrios se tornaram um eco distante. Ela olhou para Lívia, que estava tão em choque quanto ela. As emoções estavam à flor da pele, e Pedro estava tomando ar, entre surpreso e apavorado. O quê? Clara finalmente conseguiu murmurar, sua voz soando como um sussurro afogado. Seu coração disparava, quase doendo no peito. Isso não pode ser verdade. Clara, ouça! Disse Lívia, tentando desviar a atenção da confusão. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas o homem, que se apresentava como o pai de Clara, parecia estar em uma própria tempestade. Precisamos ir! Eles estão vindo atrás de mim! Disse ele, os olhos arregalados, como se olhasse diretamente para os fantasmas que assombravam seu passado. Clara tentava processar tudo isso. Como ele poderia ser seu pai? A imagem dela de infância com a avó, contando histórias que nunca o mencionaram, começava a desmoronar. O que mais estava escondido? Você precisa me ouvir! O homem quase gritou, desviando o olhar para a multidão se aglomerando ao redor deles. Não posso ficar aqui! Eles sabem que estou vivo e vêm para me encontrar. O nervosismo se espalhou como um incêndio entre os irmãos. Pedro parecia em conflito, sua lealdade à avó lutando contra a nova revelação devastadora. Ana estava em estado de choque, ainda tão atordoada que mal conseguia pronunciar uma palavra. O que você quer dizer com eles? Clara se forçou a perguntar, os olhos fixos no homem.
Sua mente pulsava com perguntas. Por que você desapareceu? Eu não podia arriscar a segurança de vocês, ele disse com uma voz embargada. Tinha que me esconder. Acredita em mim. É por isso que não havia menção de mim em lugar algum. É perigoso! Muito perigoso! Mas antes que pudessem pegar qualquer informação concreta, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um carro da polícia se aproximava, suas sirenes ecoando pela noite. A tensão aumentou como um fio prestes a se romper e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Vamos sair daqui! Gritou Pedro, puxando Clara pelo braço. Mas a emoção o havia deixado confuso. Então o homem lançou um olhar furtivo para trás, como se avistasse algo ou alguém. De repente, uma mulher surgiu da multidão, com uma expressão de desespero. Era alguém que Clara reconhecia, mas que não fazia ideia de como ela estava ali. Clara! Chamou ela, e seu coração congelou. Era uma amiga de infância, mas seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Eles estão vindo! A mulher gritou novamente. O que vocês fizeram? Nesse momento, Clara viu a verdade se desdobrar de uma maneira que a deixou sem palavras. Ela olhou para Lívia, que estava tão aterrorizada quanto todos. O pavor na expressão dela começou a se transparecer e Clara percebeu que a conexão entre aquelas palavras estava prestes a se romper. A amiga de infância entregou a Clara um pequeno objeto. Era um colar, com um pingente estranho, uma chave antiga, incrustada em uma estrutura de metal escuro. Clara ficou paralisada. A chave! A mesma chave que a mulher caída havia lhe entregue. O destino parecia estar entrelaçado de forma bizarra. O homem que se dizia pai de Clara olhou para a chave e seus olhos se alargaram. Ele hesitou. Onde você conseguiu isso? Eu não sei, Clara respondeu, sentindo a pressão em seu peito aumentar. As peças estavam se juntando e a sensação de horror tomou conta dela. O que está acontecendo? A multidão começou a se agitar. A polícia estava mais próxima. E o homem puxou Clara e Ana para mais perto. Confiem em mim, ele implorou. Mas antes que pudessem avançar, um estalo repentino ecoou pelo ar. Um tiro disparado e Clara viu a mulher da multidão cair. Tudo ficou em câmera lenta. Gritos, pânico. Clara ficou petrificada, absorvendo a onda de choque. O homem a puxou para um lado e ela percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a se desmoronar completamente. No meio do caos, Clara recebeu uma mensagem de texto em seu celular. Ela mal olhou, mas as palavras paralisaram sua mente. A verdade sobre você está mais perto do que imagina. O que você conhece é uma farsa. É de um número desconhecido. A adrenalina disparou em suas veias. Quem estava atrás disso? A menção a uma farsa fez seu estômago revirar. O que foi? Perguntou Ana, mas Clara mal conseguiu responder. Então, junto ao corpo da mulher caída, um trauma profundo fez eco na mente de Clara. Havia algo familiar sobre ela. O rosto distorcido em dor, os olhos arregalados. Como se Clara tivesse visto essa mulher em outra vida. Num impulso, ela se aproximou. Olhos nos olhos. Clara percebeu. A mulher tinha um colar igual ao dela. Um colar igual. Era uma garota que brincava em sua infância. Uma amiga que desapareceu. E agora? Casualmente, estava em meio a este pesadelo. Um grito agudo irrompeu. Clara, não! Pedro a puxou de volta antes que ela pudesse se aproximar mais. Era tarde demais. As peças do quebra-cabeça se moviam e se reviravam. A mulher estava respingada de sangue,
Mas aos poucos Clara percebeu. Ela não estava apenas caída. Ela estava cercada de algo mais. A síndica da cidade, a mulher que eternamente cuidou de suas casas, ficou ali incrédula. O que aconteceu? Por que tudo isso? O pânico em sua voz era o reflexo da verdade iminente. Clara viu a cena se desenrolar como um filme. E exatamente isso. Tudo parecia encenar uma peça de tragédia. As revelações dançando à sombra. O passado, o futuro. Tudo colidindo em um único momento. O homem a seus pés, se virando. Uma ferida média na calça. A voz dele estava alta e tremida. Eles estão atrás de nós, Clara. Mas a chave é a resposta. E assim a questão ecoava. Que chave? A chave do quê? E ele realmente era quem dizia ser? Ela olhou para a chave em sua mão. E então um pensamento horrendo a atingiu. E se aqueles que ela amava nunca tivessem existido, mas provou ser outra coisa sem nome? Uma linha temporal distorcida, um eco escondido, a chave condenaria ou salvaria? E a única certeza que restava era que os segredos estavam prestes a vir à tona, e a verdade poderia ser ainda mais devastadora. Clara ficou paralisada, o coração acelerado. A revelação de que aquele homem era seu pai virou seu mundo de cabeça para baixo. O caos ao redor dela parecia distante, como se o tempo tivesse parado. O grito de Pedro ecoava em sua mente. — O que você está fazendo? A mulher caída só adicionava confusão e medo. E tudo o que ela queria era entender. — Precisamos ir agora! Disse o homem, olhando para a multidão. Os olhos dele estavam arregalados, transparecendo um pavor quase palpável. A polícia estava se aproximando, os sirenes soando e a tensão no ar subia como fumaça. — Mas o que você realmente quer de nós? Perguntou Clara, decidida, seu olhar firme como uma rocha em meio à tempestade. A chave que segurava brilhava sob as luzes da rua, como um farol em meio à treva. — A verdade! Gritou o homem, quase suplicando, e Clara sentiu o nó na garganta apertar. Eles, os que estão atrás de mim, também estão atrás de você. Precisamos desvendar isso antes que seja tarde demais. Ana, já em choque, olhava para os dois. Seu rosto pálido refletindo a confusão. Como assim eles? Quem são esses eles? Mas antes que o pai pudesse responder, outro grito soou, agora mais próximo. Era a mulher caída, que finalmente começou a se mexer. Com dificuldade, ela levantou a mão e apontou para Clara. A chave! Essa chave possui o poder de abrir o que foi selado, mas ao mesmo tempo pode liberar o que é terrível. O ar ficou pesado com um sentimento de desespero e urgência. Clara olhou para a chave novamente, e então a expressão de Lívia se transformou, como se ela estivesse decifrando um código oculto. Você precisa decidir, Clara. O que você quer? A verdade, Clara, ou a ilusão do conforto? A pergunta ressoou em sua mente, e Clara sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. A verdade poderia ser um fardo insuportável. E então a multidão começou a gritar novamente. Mas agora, em pânico, as pessoas se afastando e abrindo caminho. Algo estava prestes a acontecer. De repente, um carro preto parou abruptamente nas proximidades e figuras encapuzadas saltaram dele. Era como se um pesadelo estivesse tomando forma. O homem se virou para Clara, seu rosto em pânico. — Vamos! Agora! Clara não hesitou. Com Pedro e Ana ao seu lado, avançou, segurando firme a mão do homem, que se revelava como seu pai.
A chave, brilhando como uma luz na escuridão, parecia guiá-los. O caminho diante deles era incerto, mas sabiam que a escolha de enfrentar a verdade poderia custar caro. Correram por ruelas e becos, o som de passos e gritos atrás deles, aumentando como uma orquestra dissonante. Ao chegar em um ponto seguro, Clara parou, olhando para todos ao seu redor. O peso da responsabilidade estava sobre ela. O que realmente aconteceu? O que mais está em jogo aqui? Um silêncio pesado tomou conta do grupo. O homem olhou fundo nos olhos de Clara, como se estivesse pesando suas palavras. Se você abrir essa porta, vai descobrir coisas que mudaram nossas vidas para sempre, e não poderei protegê-la de tudo. Clara sentiu o aperto no coração. A única certeza era que não havia retorno. O que a chave abrisse poderia salvá-los ou destruí-los. O que mais estaria escondido na escuridão daquele passado? Com a respiração pesada e o pânico crescendo, ela decidiu: vamos abrir! Queremos saber a verdade! E enquanto o silêncio substituía os gritos e passos apressados, Clara percebeu que a escolha estava feita. Mas como tudo na vida, a verdade tinha um preço. E isso a levaria a um futuro desconhecido. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora. Isso é essencial para alimentar o algoritmo e nos apoiar. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Falou, Eta!